Muito bom dia! Começando mais uma manhã aqui no Manhã IPP e hoje falando um tema muito gostoso, né? Fruto do Espírito. É bom esse tema, né? A gente pode fazer uma autoavaliação, né? Mas antes eu quero dar bom dia para você que está aí na sua casa, que abriu a porta da sua casa para nos acompanhar, para caminharmos juntos em direção ao nosso Jesus, ao nosso Cristo, ao nosso Deus, para nos aproximarmos de Cristo. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Então, bom dia! Já tomou seu cafezinho? Tá tomando? Se estiver tomando, bom apetite. Se vai tomar também, bom apetite. Eu sei que tem pessoas que daqui a pouco começam a preparar o almoço também. Bom preparo. Que Deus abençoe e use suas mãos, né? E é isso daí. Vamos, enquanto vai caminhando, vai ouvindo a gente aqui. E vamos conversar hoje sobre o fruto do Espírito. Olha só, não muito tempo atrás, um maratonista experiente havia acabado de cruzar a linha de chegada com um tempo impressionante quando sofreu um ataque cardíaco e morreu. Do lado de fora, ele parecia ser a imagem da saúde, mas uma condição fatal estava escondida por dentro. Cada um de nós precisa de uma visita ocasional ao médico para fazer um check-up, né? Para ter certeza de que tudo está funcionando bem e que não temos uma condição interna grave desconhecida. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Como criaturas de hábitos, tendemos a passar a vida no piloto automático. Muitas vezes perdemos pistas que indicam que o nosso espírito não está desfrutando da boa saúde para a qual Deus nos criou. Da mesma forma que o médico nos submete uma bateria de exames para diagnosticar possíveis problemas físicos, Deus nos deu um processo de avaliação de problemas espirituais em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, de 22 a 23. Cada uma delas é uma característica da presença ativa do Espírito Santo em nossas atividades diárias. Devemos olhar para cada uma e fazer algumas avaliações, algumas perguntas de diagnóstico para ter certeza de que estamos saudáveis. Muito bom dia, vamos começar assim o nosso Manhã EPP, pensando no fruto do Espírito. Hoje vai servir de avaliação e nós temos um convidado muito especial. Todos os dias nós temos um convidado especial que nós cremos que é enviado por Deus para ser usado profundamente, para falar aos nossos corações sobre o tema escolhido. Afinal, a gente não está aqui por acaso, mas nós estamos aqui por um propósito, de caminhar junto com você em direção ao nosso Jesus e alcançar mais vidas que talvez ainda nem conheçam o nosso Cristo, né? Ou já conhecem, mas querem se aprofundar. Esse é o nosso propósito, né? E é isso, gente. Também quero falar para você que está assistindo pelo YouTube, que você pode assistir pela Rádio Pinheiros. Já conhece a Rádio Pinheiros? Tem um aplicativo gratuito na lojinha do seu telefone. Vai lá no Google Play ou Apple Store, digita Rádio Pinheiros. E aí você baixa gratuitamente, é leve e você pode ouvir aonde quiser. Para muita gente que é mais visual, né? Eu sou uma dessas, por exemplo, eu gosto de ver. Eu quero mostrar um vídeo para você falando da nossa Rádio Pinheiros, a web rádio, que funciona no seu celular, aonde você estiver. Dá uma olhada nesse vídeo. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Olha aí, para você curtir, tem muita música boa, gente. Eu sou suspeita em falar,
porque eu amo as músicas que estão lá, quando eu vou mexer na rádio. É muito gostoso que não dá vontade de sair de lá e fazer as outras coisas. Mas a gente tem que dividir o nosso tempo, tem que ser sábio nisso também, né? Mas eu posso ficar ouvindo no aplicativo. Então baixa aí, gratuito, né? Já indica para outras pessoas, manda aí no seu grupo da igreja, manda aí no seu grupo de amigos, da família. Aproveita, porque às vezes as pessoas querem ouvir música cristocêntrica, de qualidade, não tem um lugar onde toca, e tem bastante. E os programas ao vivo estão sendo transmitidos também, tá bom? Muito bom, né, gente? Uma rádio aí, é uma bênção de Deus essa rádio. E falar em bênção de Deus, outro meio que é uma bênção de Deus são as redes sociais, né? Se a gente souber usar, é claro. E o nosso Instagram, @manhãipp, continua a 1000, e a gente quer compartilhar aqui com você que está aí nos assistindo os stories que edificam, que chamaram nossa atenção. Vamos lá ver quais são os de hoje? O Henrique Liache postou o seguinte: quando não temos vontade de orar, é um alerta de que devemos orar mais. Olha aí, é uma frase repostada do perfil do Charles Spurgeon. Amo Spurgeon, gente. Nossa, como é bom. Eu gosto demais de Spurgeon. E o Henrique Liache postou: Henrique arrasou. Quando a gente não tem vontade de orar, é um alerta de que devemos orar mais. Como está a sua vida de oração aí? Arrasou, Henrique, na postagem? Segue lá o Henrique também, que ele tem postagem que edificam. Pode seguir, a gente indica aqui. O Marcos Melo postou: dá-me a graça de viver dia a dia, como se hoje fosse o dia de nos encontrarmos face a face. Oh, meu Deus, olha essa frase. Dá-me a graça de viver dia a dia, como se hoje fosse o dia de nos encontrarmos face a face. Até arrepia, né? Muito bom, Marcos Melo. O Melo é com 0 no final, né? Nosso diretor de produção aqui, ele tem um conteúdo que edifica muito, viu, gente? 5h34 da manhã ele postou aí, já estava, né? Já estava acordado na rua, Marcos, e vivendo com esse propósito, né? Olha que bênção, sair assim e meditar, né? Deus, muito bom, né? Marcos arrasou. Segue a gente aí no Manhã IPP, @manhãipp, que a gente te segue de volta. Sou eu que escrevo lá. Se quiser mandar ideias de programas, de temas de programas, pode mandar também. Enfim, tá bom? A gente se comunica das formas que estiver ao alcance das nossas mãos. O importante é nos comunicarmos, apontarmos para Cristo e andarmos juntos em comunhão, mesmo online, né? Espero que um dia possa ser físico. Vamos lá, rapidinho, ver quais são as notícias de hoje. Um experimento, uma degustação do que é o jornal Notícias do Bem, que vai logo ao ar depois do Manhã IPP. Vamos lá ver quais são as notícias de hoje. O governo lançou a caderneta do SUS para pessoas com doenças raras. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de pessoas no Brasil possuem essa condição. A caderneta do Raro foi criada para orientar pacientes e familiares que buscam atendimento especializado no SUS. As chamadas doenças raras são problemas de saúde, geralmente crônicos. O documento traz os principais sinais e alertas que podem indicar a existência de uma doença rara, além de tratamentos e dicas para uma vida mais saudável. Na caderneta também vão ficar registradas informações sobre atendimento nos serviços de saúde, educação e assistência multidisciplinar. Então, o fato do Ministério da Saúde tomar a frente de fazer uma caderneta do raro, onde tem informações ali sobre a condição, informações que são relevantes para o segmento da criança, em relação sobre dados importantes da vida daquela pessoa, é extremamente importante tanto para a comunidade dos raros, que acho que vai na realidade, ajudar a difundir o conhecimento, né, quanto de identificação daquele indivíduo sobre a sua condição. De acordo com o Ministério de Saúde, mais de 13 milhões de pessoas no Brasil têm alguma condição rara. A pesquisa pode ajudar no diagnóstico, considerado como um dos principais desafios nesses casos. É isso que a gente espera, né? No momento que a gente tem maior
difusão do conhecimento, no momento em que tu tem as anotações ali na caderneta adequadas e o profissional da linha de frente consegue identificar quais são as demandas, né? Isso com certeza vai auxiliar no dia a dia do indivíduo com doença rara. Olha aí que bênção, né? Agora eu quero falar para você que tem vontade de fazer uma viagem para Israel, Alemanha. Se prepare para uma viagem inesquecível, se Deus quiser, né? Se for a vontade dele que você faça. E ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Eu quero te convidar para assistir esse vídeo sobre essa viagem incrível. É um sonho essa viagem. Assiste comigo. Que maravilha! Não dá vontade de entrar pela telinha e estar lá nesses lugares? Você tem oportunidade agora, se for da vontade de Deus, né? Ver quanto custa. Quer mais informações? Saber tudo como funciona, detalhes? O que eu posso te adiantar é que a viagem vai acontecer entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com o reverendo Arival Dias Casimiro. E para mais informações, anota os telefones aí para conseguir entrar em contato pelo WhatsApp, pode ligar também, mas o WhatsApp é o 1599-651-3613 ou 1599-155-5122, tá bom? E Bauru, no interior de São Paulo, está sediando o 2º Seminário Internacional de Astronomia e Astronáutica. O evento é realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Confira a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você e a gente mostra aqui no Manhã EPP. O objetivo do seminário foi promover a divulgação e popularização da ciência, apresentando projetos educativos nas áreas de astronomia e astronáutica. Foram 40 palestras de especialistas do Brasil e de outros países como Áustria, Estados Unidos e Índia, durante 4 dias de programação. O ministro e astronauta Marcos Pontes abriu o evento. Gostaria de começar agradecendo, como muito bom sempre agradecer aos nossos amigos da Unesp, por nos permitir realizar esse evento aqui. Parabéns pelo trabalho que a Unesp faz, parabéns pelo trabalho das nossas universidades. Aproveitem, esse é o momento de virada. A nossa ciência esperou muito tempo por isso, e agora a gente pode falar assim, nós temos realmente um país que tem ciência, tecnologia e inovação organizado. Nós temos um setor com recursos e um setor que vai fazer a diferença na vida de todos os brasileiros. As políticas de divulgação e popularização da ciência são fundamentais para a formação de uma cultura científica, que deve ser estimulada desde a infância. O seminário teve apoio da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A ideia do evento não é apenas reunir profissionais que já atuam na área, mas estimular o debate e a ampliação do conhecimento sobre o tema entre professores e estudantes brasileiros. Tem muitas
palestras, painéis com temas muito interessantes, está tudo lá no site do evento, no site do DMCD, dá para achar. É aberto a estudantes desde a mais tenra idade, a professores, a cidadão comum que é curioso pela ciência. Tem muita coisa legal. E para o pessoal de Bauru tem as oficinas presenciais aqui. Olha aí, que coisa boa ficar por dentro dessas novidades, né? Interessante. Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar em seguida do Manhã IPP, né? Depois que acaba o Manhã IPP, é ao vivo com Roberto Quirino, Tainá Félix, trazendo notícias que te deixam informado e bem, né? Diferente de um jornal que a gente fica mal vendo situações que não tem o que fazer, né? Às vezes torcendo lá para sair sangue, enfim, aquelas coisas, né? Então, Notícias do Bem é aquele jornal que você esperou um dia que tivesse. Ai, podia ter um jornal que deixasse a gente informado e bem, né? Com fontes, né? Que todos os jornais por aí de TV aberta também trabalham, né? Diretamente. Então, você vai estar bem informado aqui também, tá bom? E vamos lá conversar sobre o fruto do Espírito. Chegou no momento queridinho do nosso programa, que é o momento de conversa, e você pode mandar perguntas para o pastor, né, porque estamos ao vivo, e pode mandar suas perguntas aí, que eu estarei ligadinha no chat aqui do YouTube. Tem 2 links, tá bom? Então não se preocupa que eu vou dar uma olhadinha nos 2, pode mandar sua pergunta, sua participação, falar de onde você está falando, enfim. Aproveita que nós temos um convidado muito inteligente, sábio, né? E graças a Deus ele aceitou nosso convite para falar desse tema, né? Para dar uma revisada, na verdade, é para fazer um check-up de como andam os nossos frutos em áreas diferentes. Então, vamos lá conversar com o pastor Paulo Won. Ele é mestre em Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo, autor do livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, marido da Juliana Won, o pai do Theo, Natan e Christian. Muito bom dia, pastor. Seja muito bem-vindo ao Manhã IPP, já agradecendo pelo senhor ter aceitado o nosso convite e falar aqui desse tema tão importante, né, para a gente. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia, Lídia, e sem dúvida vai ser uma conversa muito boa, porque o tema é fundamental na nossa vida cotidiana. Então vamos lá. Né? E às vezes a gente esquece, pastor, de parar e fazer um check-up, né? E a própria palavra fala que Jesus andava no deserto cheio do Espírito Santo, né? Às vezes a gente esquece de meditar, de pensar sobre isso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco do que é o fruto do Espírito Santo e como é importante, por que é importante a gente pensar nisso, falar disso, meditar nisso. O fruto do Espírito é uma decorrência, vamos dizer assim, natural da habitação do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, a partir do momento que o Espírito Santo passa a viver dentro de nós, por meio da regeneração, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, e nós passamos pelo processo da conversão, nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e uma vez habitando dentro de nós, o Espírito passa a mover, né, passa a agir no nosso meio, a partir do nosso coração, consertando, reajustando, realinhando coisas que, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós vivíamos de acordo com o fluxo ou com as inclinações pecaminosas da nossa carne. Então é muito interessante que quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele antes fala sobre as consequências ou as atitudes mais naturais de uma vida que não é do Espírito, que é uma vida da carne. Então nós temos muito mais, vamos dizer assim, frutos da carne, que o apóstolo Paulo começa a listar a partir do capítulo 5, versículo 19, coisas que estão no nosso dia a dia, né? Impureza, idolatria, inimizade, maledicência, glutonaria, todas essas coisas que fazem parte da nossa natureza corrompida, mas que uma vez que o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, ele que é Deus, ele começa a consertar todas essas coisas, alinhando o nosso coração e fazendo com que isso se transborde em nossas atitudes, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, o fruto do Espírito, e Paulo sempre usa no singular, é fruto do Espírito, é um constante agir do Espírito Santo para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com aquilo que Jesus foi quando esteve entre nós, uma pessoa
cheia de amor, e aí vai todas as decorrências aí do amor, alegria, paz, todos os frutos, todo o fruto que a gente conhece como fruto do Espírito. Muito bom. E o senhor destacou uma coisa que é interessante, né? No singular, é o fruto do Espírito. E tem aquele conhecido, né, que é dividido em 9 gomos, que são as 9 características, né, do fruto do Espírito. Eu queria que o senhor explicasse por que chamam de fruto, né? E o senhor já falou, porque é consequência, né, do caminhar de ser mais parecido com Cristo. Mas falasse quais são essas 9, e aí eu quero ver se a gente consegue falar um pouquinho de cada uma para a gente ir fazendo uma avaliação hoje aqui no Manhã EPP, para ver como está o meu amor, enfim, cada um deles. Explica um pouquinho, fala todos, depois a gente entra em cada um. Pode ser, pastor? Legal. O fruto, né, a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, diz lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando Paulo fala do fruto nessas 9 dimensões, é muito provável que Paulo estivesse pensando em um processo que envolve a formação do caráter do discípulo e do coração daquele que ama ao Senhor Jesus em todos esses aspectos, né, que começam do amor e culminam no nosso domínio próprio. Então não são apenas virtudes e sentimentos que podemos analisar de forma segregada uma da outra, né, ou eu sou uma pessoa cheia de amor, ou eu sou uma pessoa cheia de domínio próprio. Na verdade, essas 9 coisas acontecem ao mesmo tempo. Legal. E acontecem ao mesmo tempo porque todas elas estão unidas no mesmo agir do Espírito Santo. Então é um fruto que tem 9, né? Como você falou, 9 gominhos, 9 linhas de atuação que vão nos transformando por completo. Então, se você vê com atenção cada uma delas mexe com áreas diferentes na nossa vida, e quando esse fruto, né, se torna algo real e visível em transformação na nossa vida, quer dizer que nós, como seres completos, nós estamos cada vez mais perto daquilo que é o alvo de Deus, que sejamos mais parecidos em Jesus Cristo em santidade. E, pastor, o senhor falou uma coisa aqui, né? Eles vão crescendo juntos, assim, mas tem como a gente crescer mais, por exemplo, no amor e não ser tão longânimo, por exemplo, e aí vai despertando? Como que é essa medida? Porque eu imagino, uma vez falaram que são tipo 9 copinhos, assim, você vai desenvolvendo e vai enchendo aquele que você trabalha. Viu que o amor tá cheio e você não trabalha tanto a longanimidade, a benignidade, você vai lá e vai trabalhar em cima da Bíblia, né? Meditando, fazendo, e na prática também fazendo, enfim, como fazer, a gente daqui a pouco vai falar também. Mas é mais ou menos isso? A gente pode ser diferente um do outro? Em outra carta, em 1 aos Coríntios, capítulo 13, o Paulo vai começar a falar e discorrer sobre o amor como a virtude mais nobre, né, e a mais persistente do que a própria fé e do que a própria esperança. E quando nós lemos a Bíblia, a ordem das palavras ela é muito importante, e veja que o fruto começa com amor. Então a dimensão do amor é a dimensão principal dentro da qual todas as outras fases ou todas as outras intercorrências como alegria, paz, longanimidade, benignidade, tudo isso acontece. Então, se você é uma pessoa que acha que tem amor, mas não é uma pessoa longânima, esse amor, na verdade, não está sendo exercido ou vivido na sua plenitude. Porque o amor, por exemplo, é expresso em como você lida com o outro de forma longânima, de forma benigna, lida com as suas disposições, de como você trata as suas atitudes com bondade, fidelidade. Então, são coisas que, mais uma vez, não podem ser lidadas como copinhos separados, né? São coisas que estão juntas e misturadas. Nossa, muito bom, exatamente. Eu já aí já terminaria, né, os outros todos. Mas por que, pastor, então, que colocou todos os outros, especificou, né? Se só o amor já não supriria todo, é tipo os mandamentos, né, que fala. Pois é, porque quando nós falamos amor, é uma palavra tão difícil de nós definirmos na nossa língua, na verdade. Amor pode ser muita coisa, né? Então o amor pode ser o amor dos poetas, o amor pode ser o amor sacrificial, esse expresso por Jesus Cristo. Então quando Deus ele exige de nós que nós amemos a Deus e amemos uns aos outros,
que tipo de amor é esse e que formas práticas e visíveis nós podemos praticar esse amor. Então, quando Paulo desenvolve esses frutos, é como se ele estivesse sendo muito pedagógico na maneira de você vislumbrar o agir de Deus sobre várias partes da sua vida, levando em consideração que tudo começa, na verdade, com um ato do amor que não é nosso. O amor de Deus, que é derramado em nós por meio do Espírito Santo, e que por ser derramado em nós por meio do Espírito Santo, tem que necessariamente produzir alguma coisa e produzir fruto. Então a boa árvore é aquela que produz fruto, e o fruto que nós precisamos produzir é justamente o fruto do Espírito. Glória a Deus, ai que coisa linda, pastor. Então vamos lá, vamos falar de cada um e eu quero convidar você que está assistindo de fazer uma autoavaliação aí do outro lado, né? De cada um, como que está hoje e como no final a gente vai encerrar, tipo, como que pode buscar também cada um, né? Ou a gente vai falando cada um, não sei, deixa o Espírito Santo nos guiar. Pastor, o amor, como que eu posso fazer um check-up para ver se eu estou amando de verdade, para ver se eu estou obedecendo o que a Bíblia nos fala para viver, né? O amor é a virtude, né? É a característica, vamos dizer assim, mais proeminente de Deus, né? Deus é amor. É importante notar que Deus, ele não somente ama em termos de ação, mas ele é a manifestação do próprio amor. É o atributo de Deus. Deus é amor. E quando nós enxergamos esse amor que se manifestou a nós de forma tão física e tão vívida por meio de Jesus Cristo, nós passamos até alguns parâmetros para discernir se nós amamos de verdade. O nosso interesse em colocar Deus em primeiro lugar, porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas em decorrência disso, tem muita gente que fica parada assim, eu amo a Deus. Mas esse negócio de amar a Deus, ela se manifesta de formas físicas na nossa vida. Né? Não é só apenas um amor, vamos dizer assim, platônico, um amor cognitivo, um amor subjetivo no reino das ideias. Não, a Bíblia trata o amor como algo muito concreto. E uma das formas desse amor se concretizar é a medida com que eu amo outras pessoas. Por quê? Foi justamente isso que Jesus fez. Então nós copiamos o amor de Jesus, nós vivemos olhando para o exemplo do amor de Jesus. Então se eu amo outras pessoas, se eu quero servir outras pessoas, se eu amo a igreja, a comunidade dos santos, se eu amo as coisas do Senhor, se o meu coração ferve pelas coisas de Deus, se o meu coração é aquecido pela palavra de Deus, são indicativos que esse amor não é apenas um amor que eu sei que existe, mas um amor que eu realmente vivo. Então é o aspecto mais importante, que é a nossa identidade mais primária. O crente ama. Por que ama? Porque Deus é amor, e o crente mostra para o outro que Deus é amor, amando também outras pessoas. Então o aspecto do amor é o primeiro, porque é o mais importante. Uau! E se agora com esse comentário alguém identificou assim, nossa, eu acho que eu estou amando pouco. Como fazer, pastor, para aumentar esse amor? Esse amor aumenta na medida em que nós nos colocamos a conhecer mais a Jesus e a guardarmos os seus mandamentos, né? Ninguém que ama a Deus está dissociado de viver segundo a vontade de Deus. E um perigo muito grande é de nós acharmos que o amor é um mero sentimento. Então, eu sinto que amo a Deus. O problema é que esse sentimento pode ser muito enganoso. Às vezes você não acorda com um bom humor e você tá amargo, mas mesmo dentro dessa situação você ama a Deus. É só a sua maneira de sentir esse amor que é diferente. Então você não pode se deixar enganar pelos seus sentimentos. Você tem que ser movido pela sua fé, pela sua convicção de que Deus existe, que Deus ama você, que Deus expressou em você a sua maior prova de amor, que é nos ter dado Jesus Cristo, e nós vivemos de acordo com Jesus Cristo, com os seus mandamentos, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, é verdade, mas sempre tendo a convicção de que nós temos alguém que nos ama de amor, com amor perfeito, e que nós também, ao mesmo tempo que nós somos receptáculos desse amor, nós precisamos escoar esse amor para outras pessoas. Então é muito mais uma questão de convicção e de atitude do que meramente você sentir que Deus está te amando ou não. Perfeito! Ai, que coisa boa poder ver isso. Tem uma pergunta aqui, pastor, do Ricardo Reis, que sempre acompanha a gente. Ele perguntou, em Coríntios, 1 Coríntios 13, é amor ágape ou serve também para o amor humano? O amor que está lá em 1 Coríntios 13 é o amor agape.
né? Mas o amor ágape é a manifestação do amor, assim, vamos dizer assim, mais pleno, que é o amor que nós desfrutamos em Deus. Esse amor, ele inclui, primeiramente, o amor que nós temos em relação a Deus, mas em relação a todas as demais coisas, né? Nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos ter uma dose de auto-amor também, porque nós somos frutos da criação de Deus e nós devemos nos cuidar, nós temos que ter afeição e cuidado pelas coisas que nós temos na criação. Então, quando Paulo está falando lá que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, ele está se referindo à virtude do amor na sua essência, né, na sua caracterização mais plena daquilo que é o amor derramado por Deus em nós. Então tem uma origem divina, mas ela é vivida dentro da nossa rotina, dentro do nosso relacionamento com Deus, dentro do nosso tratar com outras pessoas. Então é um amor que se esparrama por todos os lados da nossa vida, com certeza. Cabe aquelas responsabilidades das escolhas, né? Que tem o Deus, né? Que cuida 100% da gente e tem as nossa 100% de responsabilidade, não escolhas. De responsabilidades, né? 100% Deus cuida, 100% a gente cuida também. A gente é responsável, né? 100% por responder ao que fazemos, né? E aí vem a da escolha, falando escolha, né, pastor? A Silvana Ferraz perguntou aquela pergunta que é muito discutida, né? Amar é uma escolha? Amar pela Bíblia é uma obediência. Nós amamos porque Deus nos falou para amar, e Deus nos falou para amarmos por um motivo muito básico, porque quando nós amamos, nós vivemos a dimensão da essência de Deus. Então, nós amamos por escolha, porque essa escolha nos é moldada pelo próprio Espírito Santo, e por isso que o amor é o fruto do Espírito Santo, mas o amor também tem muito aquela parte de eu obedecer a Deus e ser fiel a Deus. E é por isso que, quando o amor é pautado na obediência, o amor se torna algo muito mais forte, muito mais sólido. Eu posso amar os meus inimigos, eu posso amar os meus adversários. Por quê? Porque o amor não está atrelado a simples sentir, mas a uma convicção de que eu preciso obedecer a Deus, porque Deus, de fato, ele é amor. Então, é obediência que envolve a questão das escolhas também. Ai, que coisa linda, como é bom refletir sobre isso, né? E vamos lá, então, passar para alegria. Alegria é um fruto do Espírito, e ela muitas vezes é confundida com felicidade, né, pastor? Explica pra gente o que é alegria e também se ela pode ser sentida nos momentos bons e ruins ou só nos momentos bons. A alegria, muito interessante essa conexão com felicidade, porque a alegria, ela está numa camada muito mais profunda do que a expressão da nossa felicidade ou de um simples sorriso, porque a gente, por exemplo, associa alegria ao sorrir, ao rir. Então, alguém que está rindo, ele está alegre. Mas essa alegria ou essa expressão de alegria pode ser algo muito aparente, muito superficial, sabe? Mas a dimensão da alegria que Paulo está nos falando como fruto do Espírito Santo, ela decorre de uma convicção de que Deus, em Cristo Jesus, ele nos salvou, nos redimiu, nos deu uma vida diante dele, já com uma promessa para a vida eterna, já com a inserção dentro da aliança, como Paulo vai falar, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus nos lugares celestiais, e a alegria é você experimentar, é você aproveitar, é você viver essa dimensão todos os dias, de forma que isso eleva o seu coração, né? Alegra o seu coração. E essa alegria que vem lá do fundo da convicção daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, ela é tão plena que nós podemos sentir alegria mesmo em momentos de tribulação, em momentos de tristeza, porque essa alegria está relacionada não com as coisas que nos fazem alegres, mas com a nossa posição. O nosso reverendo Marco Sérgio aqui, nosso pastor sênior, ele costuma dizer o seguinte, que a nossa alegria não é
situacional, mas ela é posicional. Por quê? Porque na medida em que nós entendemos a nossa posição em Cristo Jesus, é impossível nós não sermos alegres, porque nós já temos tudo dado por Deus e todas as bênçãos já nos foram conferidas. Então, é só aproveitar essa dimensão que faz com que aquelas situações de tristeza aparentes, superficiais, possam ser contornadas com esperança, com bom ânimo, sem deixar a sua cabeça para baixo, mas sempre olhando para frente, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nossa, fenomenal. E pastor, o Paulo fala também sobre contentamento, né? Eu queria saber qual a ligação, qual a diferença da alegria do fruto do Espírito para o contentamento que ele fala e qual a ligação dos dois. Contentamento é um conceito muito importante dentro do Antigo Testamento, né? Na literatura sapiencial, né, os grandes sábios da antiguidade, eles diziam o seguinte: olha, Deus, não me deixa nem ser muito rico e nem ser muito pobre. Porque quando eu sou muito rico, eu esqueço o Senhor, e quando eu sou muito pobre, eu reclamo do Senhor. Então, me dá o razoável, a razoabilidade, o caminho do centro, contentar-se com aquilo que Deus possibilita você ter. E como nós sabemos que nós, em primeiro lugar, nós não merecemos nada, o que Deus dá é de graça e pela graça. E às vezes Deus dá uma medida de coisas que nós não merecemos e isso alegra o nosso coração. Ou nós temos aquele negócio, ai, Deus podia ter me dado mais, mas quando eu analiso eu paro para analisar, eu vejo que aquilo que Deus me deu é justamente aquilo que eu precisava para que eu pudesse conhecê-lo melhor, para que eu pudesse ter um relacionamento mais firme com ele. E isso é que dá alegria. Não é pelo momento em si, mas também por aquilo que nós vamos ter como consequência em termos eternos. E a alegria está muito relacionada com esse vislumbre da eternidade, que é muito ancorada nisso que você, Lídia, falou sobre contentar-se. Quem está contente, quem está satisfeito, quem está suficiente em Deus, só tem motivos para sentir no interior do seu coração a verdadeira alegria. Que demais. E olha só, pastor, a Silvana Ferraz comentou o seguinte, uma pergunta, na verdade: essa alegria faz parte da paz que excede todo entendimento? Por isso que eu falei que o fruto é tudo junto e misturado. Porque se você tem alegria, você tem paz no coração. E se você tem paz no coração, você tem essa alegria, né, que excede todas as coisas. Então são coisas que é como se fosse aquele mosaico feito por dominó, sabe? Por pedrinhas que você dá um piteleco num e vai derrubando todos. O fruto do Espírito tem essa dimensão interligada, com certeza. Muito bom. E falando em paz, vamos lá pular para a paz, então. Outra característica, né, do fruto do Espírito, que não é ausência de turbulência, né, pastor, mas a paz em meio ao caos. Fala para a gente sobre a paz do fruto do Espírito, a característica, né, essa característica que é tão do nosso Jesus, né? A paz, o conceito de paz, ela é um conceito muito hebraico, né? Quando nós falamos da paz que vem da palavra shalom, ela envolve não apenas a ideia de tranquilidade, mas a ideia de saúde, a ideia de prosperidade, a ideia de plenitude. E quando nós pensamos em paz, nós não podemos esquecer que essa condição de paz nos foi dada, né, por meio da morte de Jesus Cristo, porque nós fomos justificados e temos paz com Deus. E essa paz com Deus é a resolução do problema mais sério que nós tínhamos com Ele, que é o problema do pecado, nossa eterna situação de guerra em relação a um Deus santo. E Jesus veio e resolveu para aqueles que creem por meio do seu sacrifício na cruz. Então, a paz é aquela, sabe quando você tem um amigo muito bom, e que você se sente bem estar com ele, e que ele é tão bom que ele é aquele cara que pode te dar aquele conselho, aquela pessoa que pode tranquilizar o seu coração. Se quando nós, no aspecto mais humano, temos esses tipos de afeição, imagina com Deus. A paz é o nosso estado de amizade eterna com Deus, que não é decorrente dos meus méritos, mas que é decorrente do
da própria ação de Deus em querer se aproximar de nós, em querer mudar e transformar a nossa situação, em querer ser amigo de cada um de nós, de mim, de você, de todos. E quando nós gozamos desse relacionamento pacificado, apaziguado com Deus, essa paz começa a fazer parte também de todos os âmbitos da nossa vida. Na maneira de nós nos relacionarmos com outras pessoas, nós viramos homens de paz. Nas bem-aventuranças, Jesus ensinou que os pacificadores, aqueles que promovem a paz, têm e são abençoados. Por quê? Porque vivem essa essência desse relacionamento pacificado com Deus e o meu relacionamento pacificado com outras coisas, com outras pessoas, com a nossa natureza, com tudo. Então, a paz, sim, né, nós estamos vivendo contexto de guerra, nós estamos vivendo contextos meio turbulentos, mas a paz também é algo que o Espírito Santo, ele como convicção e como posição nos estabelece no coração, para que a nossa visão não seja turbada pelas tempestades que ocorrem. É a paz que Cristo, ele sentiu dentro daquele barquinho em Marcos capítulo 4, quando o barco estava a ponto de virar. Todo mundo ao redor estava desesperado, mas o Filho de Deus estava lá dormindo, né, sobre um amontoado de cordas. É essa paz da convicção de que Deus é por nós. Nossa, que gostoso poder ouvir isso, pastor, e lembrar de tantas coisas, né? C.S. Lewis fala que nós precisamos ser lembrados daquilo que já aprendemos, né? E como é bom a gente buscar sempre, né? Entender, estudar, aprofundar a palavra, porque nós somos lembrados, o Espírito Santo nos lembra, né? Daquilo que ele já nos ensinou. E como o senhor falou, como estão interligados, né? A paz e a paciência, acho que andam juntinhas, né? Porque a paciência também, quando a gente sofre injustiça, maus tratos e tal, e continua ali com aquela paciência, né? Que dizem, eu já ouvi falar uma frase, que paciência é dom para poucos. Eu não sei se é um dom, até gostaria de saber disso com o senhor, mas que é uma característica muito do nosso Deus, isso eu tenho certeza. É verdade, olha só que situação estranha que nós vivemos. Nós vivemos numa época onde nós somos instados a sermos menos pacientes, né? Você quer tudo rápido, você quer tudo na hora, e quando alguém demora em atender o seu pedido, você já pratica o fruto da carne, que é a ira, né? E você esquece desse perdurar, né? Dessa longanimidade, que é a tradução que a Ara usa, ou da paciência, mas a longanimidade é um termo um pouquinho mais amplo, porque fala de algo longo, de algo duradouro, que tem muitas formas de nós entendermos a paciência e a longanimidade, mas é a paciência e a longanimidade no sentido de nós contemplarmos a vontade de Deus, nós termos a noção para onde Deus está nos dirigindo, e nós simplesmente seguirmos essa direção de uma forma obediente e de uma forma embora não sabendo o fim que isso vai dar, Sim. embora não sabendo o que vai acontecer conosco nesse caminho, nós simplesmente esperamos que Deus ele vá nos sustentando nessa jornada. Então, longanimidade pode ser muito bem explicado, por exemplo, no exemplo de Abraão. Abraão saiu lá da sua terra de Ur dos Caldeus e simplesmente foi. Mas Abraão foi vendo o quê? Foi vendo nada, ele não sabia de nada, ele só sabia que Deus estava mandando ele para ir para um lugar e ele simplesmente foi. Você já imaginou como que foi a jornada? Né? Os passos de Abraão, mergulhados em incerteza, mergulhados numa certa dose de expectativa. A longanimidade, ela conta tudo isso. E é a nossa boa disposição em nós trilharmos a jornada que Cristo nos convida a trilharmos, quando nós sabemos aonde vamos chegar, mas nós não sabemos a velocidade, nós não sabemos o que vamos encontrar. A única certeza que nós temos é que o que nos faz não desistir dessa jornada é que o próprio Espírito, ele nos ajuda. É como se ele fosse aquela mãozinha a sempre nos empurrar para frente. Por isso que nós podemos ir com longanimidade. E essa longanimidade, num aspecto micro, num aspecto menor, ela também tem que ser expressa dentro das nossas atitudes, dentro do nosso cotidiano, na maneira de nós nos relacionarmos com outras pessoas, na maneira de nós enxergarmos
o nosso futuro, as nossas rotinas, sairmos um pouquinho dessa pilha, né, que é essa loucura de tudo tem que ser rápido, mas ter a certeza de que não importa se é rápido ou lento, o importante é que tudo é feito de acordo com a vontade de Deus, e se é feita com a vontade de Deus, é feita sempre no tempo certo. Esperar por esse tempo é aquilo que o Espírito Santo produz como fruto. Então, como fruto, é porque é para todos. O Espírito Santo, ele quer produzir isso em todos. Então, é algo que ele espera de nós e é algo que cada vez está mais difícil de viver, porque tudo no nosso redor nos empurra sempre para mais rápido, e quando nós vamos muito rápido, às vezes nós não paramos para perceber para onde nós estamos correndo. Nossa, que demais, pastor. Muito bom fazer essas reflexões. E tem aquela questão também da paciência, pastor. Quando eu sou facilmente desanimado, também é sinal que a minha paciência ela está pequena. Porque tem a questão, uma vez eu fiquei pensando, eu pensava muito nisso, pastor, me chamava a atenção de que a Bíblia fala que Jesus andava no deserto cheio do Espírito Santo. Essa palavra cheio, eu falava, isso é muito de Jesus, né? Perfeito, é completo, né? Sim. E aí eu falava, se Jesus é a nossa referência maior, perfeita, e ele está cheio, então a gente pode pelo menos tentar ir um pouquinho mais, né, conseguindo mais, nessa caminhada com ele mesmo, nós vamos, né, tendo esse crescimento aí. E a paciência, como a gente falou, é uma dificuldade para muitas pessoas. Então eu posso, por exemplo, ser facilmente desanimado quando as coisas não acontecem, né, do jeito que a gente pensa. Tá? O senhor explicou muito bem aí a resposta até da longanimidade, né? Mas tem como desenvolver a paciência? Tem. Sabe quando a gente está numa situação de dificuldade, né? E a gente fecha os olhos inconscientemente e pede para Deus assim, Deus, me dê paciência, dai-me paciência. O melhor momento de você praticar a paciência é justamente nos momentos em que você é tentado a ser impaciente. Porque não tem outro momento para você exercer a paciência, a não ser num momento de graves crises. Então, essas orações que a gente faz inconscientemente, Deus ouve. Deus ouve todas elas, e às vezes Deus nos coloca em situações em que a gente é tentado, sabe? É tentado até as últimas consequências a sair do prumo, a sair da razão. Mas, ao mesmo tempo, você vai respirando fundo e vai deixando o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ela, calma, calma, espera. Você não pediu paciência? Então, eu tô te dando experiências, estou te dando oportunidades para você ser paciente. Calma, vamos lá, devagar, respira fundo, enxerga para frente, veja que Deus tem propósitos fixos na sua vida. Calma, exercita o fruto dessa paciência, porque quando nós somos pacientes, nós sempre ganhamos. Quando a paciência quebra, sempre acabamos fazendo besteira. Por quê? Porque a paciência, novamente, é o fruto do Espírito que nos faz cada vez mais semelhantes com esse Jesus que andou cheio do Espírito Santo. Então, o grau da nossa paciência é um termômetro muito bom de nós enxergarmos em nós o quanto o Espírito Santo está presente na nossa vida de forma plena. E ele sempre pode ir além, né? Ele pode. Que demais. Eu ouvi uma vez que é como um elástico a benignidade, que você sempre pode esticar um pouco mais, assim, sempre. Você acha que não pode? Você pode. Ele não dá nada que a gente não possa suportar, né, pastor? Que coisa linda. Vamos lá. Benignidade e bondade. Uma vez eu vi, pastor, para diferenciar um do outro e marcou. Eu queria que o senhor me corrigisse se caso não for bem isso, porque aí eu já corrijo em mim, já aprendemos todo mundo junto. É assim, que a bondade é quando a bondade é quando você tem vontade de dar, né? E a benignidade é o ato de dar. Ou o contrário, né? A benignidade é a vontade de dar e a bondade é o ato de dar. Um é a vontade, o outro é o ato. Vamos para a benignidade, para a gente entender direito o que é essa benignidade, bondade. Parece que é igual, mas não é. Por favor. Benignidade e bondade são duas faces de uma mesma moeda, né? Quando nós falamos da bondade, é uma referência ao atributo de Deus da bondade. Então, nós devemos ser bons
como bom é o nosso Pai Celestial. E o que é o atributo da bondade? O atributo é o ser de Deus, vamos dizer assim, a característica mais essencial de Deus. E a bondade é expressa em nós, por Deus, pela qualidade de Deus de sempre estar a nosso favor. Às vezes as pessoas acham o seguinte: olha, Deus ele quer dificultar minha vida, né? Deus ele tá colocando pedrinhas aí no meu caminho para eu andar mais devagar, porque Deus não gosta de mim, ou Deus ele tá bravo comigo, quando na verdade a bondade de Deus é o atributo de Deus que faz com que Deus sempre esteja em favor, com vontade de abençoar as suas criaturas, principalmente nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, principalmente nós que fomos feitos o seu povo por meio de Jesus Cristo. Então a bondade é esse atributo essencial que vai nos gerar também benignidade, que é o ato de doar bondade aos outros. Então, é interessante que no aspecto da bondade, Paulo ele toca no aspecto essencial e no aspecto prático. Ou seja, nós somos novamente convidados a olharmos para Jesus, que exerceu essa dupla, né, benignidade e bondade de forma plena. Jesus era bom, né, bom mestre, o bom pastor, e ele expressou essa bondade ao ponto de dar a vida dele em favor, em benefício daqueles que creem. Então nós somos instados sempre pelo Espírito Santo a fazer o que o Espírito Santo na verdade faz, porque o Espírito Santo, quando você vê lá os capítulos finais de João, quando Jesus está explicando sobre o Espírito Santo, Jesus nos ensina que o Espírito Santo nunca joga holofortes para si próprio. O Espírito Santo sempre joga os holofortes para Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre faz com que nós nos lembremos de Jesus Cristo. E na mesma medida, o Espírito Santo também nos faz sempre andarmos com os nossos olhares fitos em Jesus Cristo, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua benignidade. Então, benignidade, bondade são aspectos essenciais, mas também ao mesmo tempo prático na nossa vida, de nós colocarmos dentro da nossa rotina, dentro das nossas atitudes, esse atributo de Jesus Cristo, que é sempre você olhar para fora. A bondade nunca ela é algo egoísta. A bondade é uma atitude essencialmente altruísta. E é isso que a Bíblia, o Evangelho, nos manda fazer. E essa é uma expressão também do amor, porque o amor sempre é em relação a outra pessoa. Nossa, que coisa linda. Como é gostoso de refletir sobre essas características, né, do fruto do Espírito. Pastor, é bom demais. E falando em bom, não há nada também bom quanto... Não há nada bom, vou me corrigir. Outra característica que é tão boa como as outras é a fidelidade, né? Deus espera que sejamos mordomos fiéis. E a fidelidade, às vezes, a gente tende a imaginar que é só no casamento, né? Só em grandes atitudes. Deus fala do fiel no pouco também. Vamos lá para essa característica do Espírito que é tão do nosso Deus, né? Pois é. Quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando basicamente da fé. E o campo semântico da palavra fé é muito ampla na Bíblia. Então a fé pode indicar várias coisas que se complementam. A fé é minha convicção a respeito de quem é Deus, daquilo que Ele faz. A fé é a minha maneira de relacionar com Ele, ou seja, eu confio em Deus. A fé diz respeito ao meu procedimento diante de Deus, ou seja, eu sou fiel a Deus. Então, fé, confiança, fidelidade são conceitos interligados e que tocam diferentes partes de um mesmo conceito que é aquilo que a Bíblia chama de fé. Então, quando o Espírito Santo ele está dentro de nós, ele nos gera fidelidade em todos esses aspectos. A nossa fé em Deus é uma fé que vem de fora para dentro, ou seja, a fé, a convicção que eu tenho a respeito de Deus, não nasce em mim. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e quem faz com que essa palavra de Deus se torne algo meu no sentido de crer é a própria ação do Espírito Santo. E a fidelidade é o viver essa palavra crida. É você se manter confiante nesse Deus que prometeu e que disse, e você se manter fiel naquilo que Ele espera, que Deus espera de você. Então você falou do exemplo do casamento. A fidelidade dentro do casamento
foi utilizado na Bíblia como a própria ilustração da fidelidade do povo em relação a Deus. A gente sabe da história de Oséias, que viveu, assim, coisas muito complicadas, né? Casou-se com uma meretriz, ela, enfim, adulterou, ele teve que ir atrás, justamente para mostrar para o povo o quê? Que Deus, ele quer um relacionamento pautado no amor, e a decorrência prática do amor é essa fidelidade, que é o meu constante estar com Deus, confiar em Deus, aderir às coisas de Deus, obedecer a Deus, não importa o que aconteça, eu estou lá fixo em um alvo, e eu vou seguir esse alvo de forma fiel, confiante até o final. Então, é uma virtude cardeal, é uma virtude importante, né, junto com o amor, a fé, tá lá. A fé é para hoje, é para esse mundo que nós estamos vivendo, para esse mundo em que nós não vemos a Deus, não contemplamos aquilo que nós esperamos nele, mas é essa convicção que sempre nos joga para frente. Embora eu não veja, eu sei que tá lá. Embora eu não tenha a concretização daquilo que eu estou esperando, eu sei que eu vou receber. E de forma fiel, fiel, centrada em Deus, eu não saio do caminho, eu permaneço sempre diante dele. Nossa, que coisa linda, meu Deus do céu. Deu uma travadinha aqui, vamos ver se está me ouvindo. O senhor me ouve, pastor? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ok, Gu, aí? Ah, então tá bom. Tudo certo, pastor. Vamos lá. Que coisa linda essas respostas. Vamos lá. Gente, eu tô vendo que muitas pessoas estão comentando aqui, né? E aí, daqui a pouco eu já vou ler as perguntas. Antes, vamos lá para mansidão. A mansidão, né? A gente às vezes acha que a gentileza, né? Se submeter. Que a gente não pode escolher se submeter aos outros, né? Mas a mansidão, às vezes, as pessoas interpretam errado quando alguém tem mansidão, né? De ficar ali exportando. Mas fala para a gente sobre essa característica, pastor. Mansidão não é sinônimo de ingenuidade, né? Nem de tolice. Muitas pessoas acham que nós não podemos ser mansos no sentido de sermos ingênuos, tal. E é verdade, a ingenuidade é algo que a própria palavra de Deus ela trata em outros termos. Mas a mansidão é a característica que estava basicamente presente novamente na vida de Jesus. Olha só, o Espírito Santo sempre nos faz olhar para Jesus. Jesus falou sobre mansidão, né, nas bem-aventuranças, que os mansos eram abençoados. Jesus falou que ele era manso, né, e por isso nós poderíamos ir a ele com todas as nossas dores, com todas as nossas cargas. Vinde a mim, né, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Então, olha só que coisa interessante. Jesus era aquele que não precisava ser manso, que ele podia vir e podia tacar terror, podia exercer o seu juízo, podia dominar todas as coisas, porque ele é rei de direito e de fato. Mas Jesus, na sua primeira vinda, ele não fez isso. Ele veio de forma humilde, nasceu de forma humilde, viveu de forma humilde, morreu da forma mais escandalosa para os padrões da época. A Bíblia diz que ele foi calado para o matadouro. E quando nós observamos esse padrão de atitude de Jesus, nós podemos chegar a muitas conclusões, mas sem dúvida nenhuma nós somos muito desafiados a como nós tratamos da questão dos nossos impulsos, das nossas violências, do nosso agir, que muitas vezes não condiz com essa mansidão. A mansidão tem muito a ver com a confiança em quem eu creio. A mansidão tem muito a ver com o próprio desabrochar dessa virtude do amor, porque eu sou manso em favor daquele a quem eu amo, né, daquele a quem eu estou para servir. Eu sou manso porque eu sei que não é pela força, pela violência, mas é pelo poder de Deus que as coisas são resolvidas. É lógico que a mansidão não é uma mansidão no sentido de você não poder se irar. A Bíblia fala que tem motivos justificáveis para nossa ira, por exemplo. A mansidão não é para você ficar naquele estado de letargia, mas é o constante voltar-se ao coração mais essencial de Jesus, que é tratar nas suas atitudes, no seu linguajar, na sua essência, tudo com amor, tudo com esse favor de Deus. Deus foi manso conosco por meio de Jesus Cristo. E importa que nós também aprendamos a ser mansos dentro de uma sociedade que, de novo, nos insta a sermos violentos, secos,
a sermos agressivos, e essa saída nunca foi a saída do cristão. O crente, né, desde o princípio, sempre foi dado a falar no tom certo, a falar as coisas coerentes, e tudo isso faz parte desse domínio daquilo que Paulo chama de mansidão, que é o constante voltar-se para esse coração de Jesus, o coração do bom pastor. Domínio que Paulo fala em voltar-se em mansidão e lembra do último, que é o domínio próprio, né? Ô dificuldade de ter de conseguir esse fruto cheio, né, pastor? Meu Deus do céu, quanta dificuldade no domínio próprio. Acho que se todos os crentes tivessem domínio próprio, eu acho que o mundo não estaria como ele está, né? Mas é muito difícil também, né, pastor? Por que é difícil? Fala do domínio próprio pra gente, por favor. Paulo, ele chega no aspecto final do domínio próprio, porque é o aspecto, vamos dizer assim, mais interior do agir do Espírito Santo. Olha. Porque o que é o domínio próprio? É você se controlar, é você colocar freios e contrapesos às suas ações, aos seus pensamentos, não num simples aspecto de você negar quem você é, ou você virar uma pessoa totalmente passiva e vítima das forças do mundo, das circunstâncias. Mas é um abrir mão da minha prerrogativa, todas elas, em favor de Deus, da sua vontade, daquilo que Ele quer para nós. Então veja que quando nós exercemos o domínio próprio, nós estamos dando a Cristo o seu lugar de proeminência na nossa vida e fazendo com que a minha vontade, e fazendo com que os meus sentimentos, todos eles se dobrem a essa vontade de Cristo. Então, quando eu me domino, na verdade, não é que eu estou me dominando, eu estou me submetendo ao domínio de Cristo, que é o real Rei e Senhor da minha vida. Paulo vai deixar isso muito claro quando ele dá aquela dura nos Gálatas, né? Aliás, essa carta é uma carta muito forte. Ele fala o seguinte: olha, eu, mediante a própria lei, morri para a lei para viver com Deus. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, todas as minhas vontades, tudo aquilo que eu penso, as minhas opiniões, as minhas ideologias, as minhas inclinações, todas elas são dobradas e colocadas no bolso, porque eu me submeto a um domínio maior, que não é o domínio das minhas vontades, mas é o domínio do agir do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo quando ele fala que a decorrência final é esse próprio, é esse auto, é esse ego ser dominado, domínio próprio, você ser contido, você ser, sabe, reto no seu proceder. E como você falou, isso é muito difícil. É difícil quando nós tentamos fazer isso pelas nossas próprias forças. Mas como é fruto do Espírito, é algo que Deus quer que todos nós atinjamos como estado e como atitude por meio do constante agir-se e entregar-se ao Espírito Santo. Fenomenal. E que vontade de ajoelhar agora e pedir para Deus, né? Porque ele fala, aquele que precise de sabedoria, peça a Deus que dará. Você acha que ele também nos dá se a gente pedir para ele esses que a gente identificou que eu preciso? Claro, Deus é o maior interessado em dar, tá? A vontade maior não é a minha que eu quero ter. A vontade maior é Deus que quer dar. Mas ele dá na medida em que nós pedimos muitas vezes. Então, se você der, como o Tiago vai dizer, Deus, ele é liberal, sabe? Deus é generoso para dar aquilo que vai nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. E pastor, tem uma questão que é muito importante, né? A motivação do nosso coração, né? Porque não adianta eu ter para me destacar, né? Eu acho que isso ficou claro em toda a nossa conversa aqui, mas eu queria que o senhor destacasse isso de uma forma a explicar mais o que é andar e qual o propósito maior de andar no Espírito Santo. Andar no Espírito Santo, né, e tem o complemento, né, ande no Espírito Santo e não satisfaça as concupiscências da carne de vocês. É uma coisa tão difícil, na verdade, porque a nossa inclinação mais forte é de nós descambarmos para o lado da carne e dar vazão às nossas paixões. Mas quando nós somos
habitadas pelo Espírito Santo, nós somos realinhados ao propósito original de Deus, Que legal. que é nós sermos a sua imagem e semelhança, termos a palavra de Deus e o nosso relacionamento com Ele restaurados, para que nós não vivamos de uma forma, vamos dizer assim, irracional, de uma forma que muitas vezes a Bíblia chama de uma forma animalesca de se viver, porque esse não é o propósito de Deus, e essa direção da carne sempre leva para a destruição. Então, novamente, a gente fala, por exemplo, do aspecto da bondade de Deus, o aspecto da bondade de Deus está em nos conduzir sempre para o caminho da vida e nunca para o caminho da morte. O problema é que nós não temos capacidades, às vezes, de discernirmos para onde Deus está nos direcionando. Então, esse andar com Deus, né? A Bíblia fala de Enoque, andou Enoque com Deus, né? Esse constante amoldamento à sua vontade, não importa quantos anos de vida a gente viva, sempre vai ter algo para nós alinharmos e para nós consertarmos ou sermos transformados dentro do nosso coração. E as coisas dentro do cristianismo não são num estalar de dedos, não são coisas que acontecem instantaneamente muitas vezes. Às vezes é um longo processo que dura a vida inteira, né? É um longo processo que nós não vemos muitas mudanças num curto período de tempo, mas quando nós olhamos para trás e vemos o quanto nós já andamos, nós já temos a certeza, não, eu estou aqui porque Deus me trouxe até aqui, e o mesmo Deus que me trouxe aqui vai me levar até o final. Então, andar no Espírito, essa comunhão perene com o Espírito Santo, essa comunhão com Deus, que é uma comunhão no caminho, né? Os discípulos em Atos foram chamados daqueles do caminho, aqueles que andam o caminho de Jesus Cristo, seguindo Jesus Cristo, aqueles que olham para Jesus Cristo e vão se desvencilhando das coisas que impedem esse caminhar, como a história do peregrino, né? Então, é esse constante viver junto com Deus que, por meio da palavra, por meio da oração, por meio de um relacionamento com o nosso Deus, nós somos transformados a sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Pastor, e esse desafio a ser melhor que ontem e amanhã, né, e amanhã melhor que hoje, ele pode acontecer uma queda no crescimento do fruto do Espírito ou não? É sempre vai enchendo um pouquinho mais, se perde aquilo que nós aprendemos, que nós crescemos? Olha, nós podemos perder muita coisa, né? Por isso que esse andar constante com Deus é importante. Né? Como nós falamos lá no mundo dos investimentos, os rendimentos de ontem não são garantia dos rendimentos de hoje, né? Então, as minhas experiências passadas, elas foram bênçãos para mim no passado, mas Muito elas bom. não me garantem o hoje nem o amanhã. Então, há uma responsabilidade de todos nós, de nós andarmos constantemente com Deus. E esse andar constante com Deus, esse relacionamento todos os dias com Deus, ao sentar, ao andar, ao comer, ao deitar, tudo, nos evidencia que nós somos dele. Porque a nossa maior disposição é estar sempre com Jesus, é estarmos sempre atentos à voz de Jesus. Então, se você um dia era uma pessoa bem firme com Deus, hoje ainda não é, e hoje não é mais, você precisa recuperar isso. E você precisa recuperar para continuar sendo até o dia em que Jesus chamar você. Porque é esse constante caminhar que nos vai fazer sempre ir para frente e não retroceder. Quando nós paramos, é porque nós já estamos indo para trás e retrocedendo. E perdendo muito daquilo que Deus já fez das nossas vidas, e a nossa maldade sempre, o nosso pecado sempre tem essa potencialidade de corromper até o fim, corromper até as bases daquilo que nós somos e nos levando sempre para a destruição. Uou, que demais. Pastor Paulo Won, quero pedir para pôr as redes sociais aqui, tem muitas pessoas comentando, mas o nosso tempo voou e quando o papo é bom é desse jeito mesmo, corre. Pastor, as redes sociais do Pastor Paulo Won estão aparecendo aqui, vão aparecer, a produção vai colocar. Enquanto isso, eu quero pedir para o senhor, tem algum recado para dar de algum evento que o senhor está fazendo, um podcast, algum material, aula que o senhor quiser dar para a gente? Porque aí a gente já pode colocar aqui. Tem? Isso.
Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, e eu tenho uma plataforma de cursos aí, que é a Escola Didascalia, www.didascaliacomk.com.br, você pode acessar aí. E eu queria chamar a atenção de todos vocês para que, dentro do nosso contexto presbiteriano, vocês orem pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cuiabá, porque no final de julho nós estaremos recebendo toda a igreja presbiteriana em nossa cidade, em nossa igreja, no nosso 40º Supremo Concílio. Um concílio muito importante que vai definir muitas coisas importantes para a vida da nossa igreja. Ore por nós, para que Deus esteja conosco, abençoando a nossa igreja presbiteriana, abençoando todos os nossos pastores, os delegados, os presbíteros que estejam presentes lá, para que nos próximos anos a nossa igreja, possa florescer e ser um referencial sempre da palavra de Deus para o Brasil e para as nações. Ai, que bênção, nossa, muito bom. Gente, pode seguir aqui, tá aparecendo aqui embaixo na tela, @PauloSHW, conteúdo muito edificante. Olha, aqui na Igreja Presbiteriana eu escuto muito falar de quanto a sua vida edifica, pastor. Eu sei, meu marido faz aula com o senhor e ele fala, nossa, esse pastor é muito bom, muito inteligente. E tem muito material disponível, gente. Então, quem está assistindo aí, segue, vai lá. Se é seminarista, procura os cursos do pastor, vale muito a pena, né? Tem aí podcast com texto também, o @podcast com texto, para quem quiser ouvir conteúdo edificante mesmo, sem heresia, com sabedoria e profundidade. Segue aí, né, pastor, o @PauloSWH, tá? E também SHW, tem o SH, obrigada, pastor, obrigada. Ó, vou repetir, tá, para não ter erro. Paulo SHW e também o @podcast com texto, tá bom? Pastor, uma mensagem final sobre tudo isso que nós falamos para quem está assistindo, vai assistir futuramente, já te agradecendo em nome do Manhã IPP, da IPP TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que te ama muito, você é muito querido aqui por todos nós. Nosso muito obrigada pela sua disposição de estar aqui nessa manhã conosco. Que Deus abençoe toda a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, esse projeto sensacional que é a IPP TV, levando o Evangelho a todas as pessoas. E o convite final é o convite do texto que nós estudamos essa manhã. Vamos andar no Espírito, e andando no Espírito nós jamais satisfaremos as concupiscências da carne. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Amém, amém, amém. Obrigada, pastor. Que Deus te abençoe. Um abraço para toda a família e até uma próxima, se Deus quiser. Amém. Grande abraço. É isso aí, gente. Muito bom. Que delícia. Vamos lá para o nosso ponto de vista de hoje. Finanças, dicas com Silvano Júnior falando sobre dívida. Vamos lá. Bom dia para você que está vendo o Manhã IPP. Me chamo Silvano Júnior, sou consultor financeiro e hoje estou aqui para trazer um assunto muito importante, mas um pouco chato. Dívida. Dívida é um assunto que incomoda muita gente porque nós temos muitas pessoas endividadas. E esse é um assunto que, assim, as pessoas estão endividadas porque não tem planejamento financeiro apenas? Não, porque muitas vezes elas estão realmente assim sedentas por gastar, por buscar algum tipo de prazer no gasto. Elas não se satisfazem com aquilo que Deus tem dado para elas. Então, você está endividado? Como sair disso? Então, vamos lá, algumas orientações. Primeira coisa, dinheiro, né, é uma questão espiritual. Todo o seu orçamento é uma questão espiritual. Então, a dívida também é. Então, busque um acompanhamento pastoral, um acompanhamento aí de irmãos mais próximos na sua igreja para te auxiliar nesse processo. Ore a Deus, busque, né, para que Ele modifique seu coração, porque muitas vezes as dívidas, não são 100% delas, mas muitas vezes as dívidas são consequências de problemas do nosso coração, tá? De uma falta de contentamento, né, uma ganância, enfim, tem várias coisas que você pode aí trabalhar, orar, buscar que Deus trabalhe no seu coração em relação a isso. Beleza, e depois disso, porque essa é a parte principal, tá? O que você deve fazer? Como sair da dívida da forma prática? Primeiro, montando um plano. E aí precisa ser, às vezes, dependendo do nível de dívida, precisa ser meio radical. Tá? Radical em que sentido? Buscar eliminar aquilo que não é necessário, tá?
faça readeque o orçamento, vê aquilo que não vale a pena, priorize aquilo que é importante, tá bom? Então, assim, precisa ser enérgico nessa hora. Agora, uma coisa muito importante, que é dúvida de muita gente. Qual dívida pagar primeiro? Eu tenho muitas dívidas, qual pagar primeiro? A mais cara, que tem maior taxa de juros? Ou a maior? Não. Você vai pagar aquela que, se você não pagar, vai te trazer a pior consequência. Então, às vezes, tem dívidas que, se você não pagar, por exemplo, financiamento imobiliário, se você não pagar, vão tomar a sua casa. E essa consequência é muito drástica. Então, veja aquela dívida que você tem, que o não pagamento traz a pior consequência. Tá? Faça isso, priorize e, claro, renegocie sempre. Converse, se humilhe, é importante nós exercermos essa humildade e ver uma forma, eu quero pagar e as condições que hoje eu tenho são essas. Consegue renegociar? Vá à luta, tá? Mas antes de tudo, ore e busque um acompanhamento pastoral, que é muito importante. Tá bom? Então, até semana que vem. Muito bom, nosso ponto de vista trazendo todo dia um ângulo diferente para a gente dar uma olhadinha, né, em áreas diferentes. Tem viagem, comportamento, finanças, né, tem artesanato, enfim, saúde também, né? Todo dia aqui a gente trazendo um ângulo de vista diferente para a gente ficar ligadinho em todas as áreas da nossa vida. É isso aí, gente. Agora o que eu quero falar para você é que a confissão de fé foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé. No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E a fé dos eleitos é um material composto por 2 revistas, escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da confissão de fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo. E o propósito desse estudo indutivo é que você confira as doutrinas a partir da Bíblia. Ele te leva a pesquisar, estudar na Bíblia, né, seguindo o texto da Confissão de Fé de Westminster. E as revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos, ou seja, você pode fazer sozinho em casa ou em grupos da sua família, pequeno grupo, enfim. A Fé dos Eleitos 1 e 2 já está disponível na editora Ezion e também na nossa livraria com preço especial de lançamento. E comprando o kit você ganha 20% de desconto com valores especiais no atacado. E detalhe, você que compra qualquer produto da Ezion se torna automaticamente um investidor do reino de Deus, porque todas as compras, todo o lucro da editora Ezion é revertido em missões. Então, comprando automaticamente, você se torna um investidor do reino de Deus, tá bom? Vamos lá para o nosso Minuto Curioso de hoje, que tem curiosidades tão interessantes, muito legais. A árvore de maior crescimento do mundo é a sequoia costeira, né? Ela cresce ao longo da costa do Pacífico dos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. A sequoia, ela é conhecida por ter alcançado 115 metros de altura, com um diâmetro de tronco de 9 metros. Olha só que interessante, resistente ao ataque de insetos, infecções fúngicas e podridão, né? Essas propriedades, elas são conferidas por concentrações de terpenoides e ácido tânico nas folhas, raízes, cascas e madeiras de sequoia. E apesar dessas químicas, as sequoias ainda estão sujeitas a infestações de insetos. Nenhum, entretanto, é capaz de matar uma árvore saudável. A planta lenhosa de crescimento mais rápido do mundo. Esse título vai para o bambu, que pode crescer 35 polegadas em um único dia. Ele é encontrado nas zonas tropicais, né, e subtropicais. E algumas de suas cerca de 700 espécies florescem também em regiões mais frias, como Japão e Andes. Muito bom, gente. Nosso Minuto Curioso, eu continuo falando desses Minuto Curioso amanhã, né? Porque o nosso tempo está correndo e tem muita curiosidade interessante nesse mundo da natureza. A gente está aí com uma série de
falar sobre curiosidades que a gente nem imagina. E vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para o Daniel Lotti, a Lilian Barbeiro, a Marisa Pereira, o Robson de Santana e a Simone Vicente. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Seja um dia alegre, feliz, comemore, agradeça a Deus. Aproveita esse programa para fazer um check-up hoje do fruto do Espírito, como que está a sua vida, né? Já começa orando por aqueles que você percebeu que precisa mais. Vou fazer isso também. E quero te agradecer, né, por você estar aí na nossa companhia no dia do seu aniversário. Para você que está em casa e está de aniversário, não falei, também receba o nosso abraço. E você também que participou e não está de aniversário, também receba o nosso abraço. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e que Deus abençoe muito. Até amanhã. Fique agora com Roberto Quirino e Tainá Félix com Notícias do Bem.